E há que ter, assim, tipo, estamos no mês de agosto, indo para setembro. E quando eu falo, eu sempre falo assim, o poupar, um ou outro tem um incômodo maior, você aí, beleza, conduz aquele atleta. Mas tem atletas que são atletas, por isso que o nome são atletas. E em algum momento, dentro do ano, você tem que fazer um sacrifício a mais. Ou vai querer o ano todo, sendo tudo aqui, ó, jogar bola, descansar, levezinho. Eu tô vendo o Santos aí, ó, joga uma vez por semana. Tem um monte de clube aí que só joga uma vez por semana, que não tá mais em nada, treina a semana toda e não muda nada. Não muda nada, né? E para você ser um grande clube, chegar a ter esses patrocínios, que você falou aí, ó, um dos maiores patrocínios, o maior patrocínio do futebol brasileiro, quem patrocina quer ver a camisa nas competições, tudo. Quer ver a camisa, quer ver o time que patrocina em todas as competições. Ah, sabe de uma, eu vou dar um grande patrocínio, mas esse clube só vai aparecer uma vez por semana na televisão, que os jogadores não podem jogar porque pode estar cansado, mas todo mundo quer ganhar bem, mas ninguém quer ir pro choque, né? Fica tudo tranquilo, não. Então você tem que botar os melhores jogadores que tiverem mais condições para jogar mesmo. Porque eu tava vendo ontem Mirassol e Cruzeiro, o português lá, quer dizer, venezuelano português, né? Que era venezuelano, viu, Tico? O Jardim, né? Ele nasceu na Venezuela. Na Venezuela. Ele não botou, ele só fez 3 substituições, né? Podendo fazer de 5. Aí os caras falam, não, mas a rotação dos caras não é a mesma, se ele muda todo mundo, o condicionamento físico não é igual. Pô, mas os caras treinam todo dia. Ele é treinador, ele se deu o luxo de só fazer 3 substituições, depois ele falou, não ia mudar mais, não ia mudar nada. Quer dizer, assim, o pessoal questionando porque Gabigol não entrou. Então o Flamengo, ele pode ter esse luxo de escalar os melhores e ainda no banco tem um time muito forte. Coisa que muitos clubes do futebol sul-americano não têm. E quando você tem patrocínio, jogadores importantes como tem, é para estar chegando em tudo. Né? Olhando todas as frentes. Porque aí tem um monte de time aí que está jogando uma vez só por semana. Olha aí o Sapeca Yaya que o Santos levou. Aquele, concordo até com o Maldo também, achei também que foi uma cena patética aquela, né? De abraçar. O Teatro Mambembe? Eu quero ver quando o Vasco tomar 3, para ver como é que sai também. Se alguém vai lá abraçar. Então, quer dizer assim, tem que estar em toda a linha de frente, porque os patrocínios são altos, porque esses clubes têm condições de chegar em todas as linhas de frente, principalmente no principal campeonato da América do Sul. Mas o que foi isso que você falou? O que você achou? A cena lá do Neymar chorando e o Fernando Diniz abraçando, saindo todo mundo. Aquilo pra mim também, pô, não pega, não combina. Não combina. Por quê? Você acha que o Diniz não devia ter abraçado o Neymar, é isso? Aquilo é uma encenação. Aí foi, Neymar tava chorando, aí foi algum atleta do Santos levantar ele deu uma tapa na mão e tirou o companheiro que treina todo dia. Aí o treinador do outra agremiação... Ele meteu 6. Ele acertou o abraço. Aí é piada, né, Tico? Pode ver esse lance. Ele tá no chão. Porra, não sei se tinha alguma cebola no short. Sabe que cebola, se você passar, chora na hora, né? Então aquilo ali não dá. Aquilo não dá, pô. Aí o companheiro foi pegar ele e não aceitou. Mas quando ele viu aquilo, pô... Aí se falou mais disso do que da vitória do Vasco, que foi 6-0. Protagonismo, né? O Vasco, pô, faz tempo que o Vasco não tem... Outro dia eu brinquei aqui, eu vi um monte de gente, ô Baiano, filho da puta, volta pra Bahia. Aí porque eu falei assim, o Vasco me parece... um monte. O Vasco me parece um coelho na natureza, sempre correndo e assustado. Quando eu falei isso, quis colocar que o Vasco todo ano, Bruno entra no Campeonato Brasileiro pra não cair. E anda sempre assustado. E um coelho só vive 2 anos. Então, o Vasco sempre, as aves de rapinas, quer dizer, são os clubes maiores, dizer, ó, tem aqui uma outra torcida, mas não tá naquela pegada. Então vamos lá e vamos atropelar. No dia que o Vasco atropela, que tá tudo muito bonito, pô, pra ser todo mundo elogiado, aí me aparece isso aí, ó, que tá aparecendo aqui agora. Para o ouvinte que não tá vendo a imagem, estão se abraçando, onde tinha que dar o elogio todo pro Vasco pelo 6-0. Não é todo dia que você mete 6-0. Principalmente o Vasco que vem nessa draga aí de vira SAF, não é. Outro dia o Pedrinho falou que a conta de luz, de água havia mais cara porque era gato. Então, é um absurdo isso. Mas, Mauro, o que você falou que eu não estava ontem no programa, que eu estava voltando de viagem? Sobre
Sobre isso aí que o Vampeta falou que concorda contigo. Eu concordo com ele. Eu acho que, primeiro, assim, o capitão do time, você espera que o capitão do time, num momento de dificuldade, seja a liderança, né? Acho que o capitão do time é o cara que ele vai amparar, ele sendo mais velho que os demais, ou a maioria, que iria amparar os colegas, né? Que abatidos com a humilhante derrota imposta pelo Vasco ao Santos. Mas acontece o inverso. O companheiro vai lá para tentar levantar o capitão está ali chorando no gramado, ele afasta o colega, mas quando vem o técnico adversário que o treinou na seleção brasileira, fica num fraterno abraço ali longo, e aí as atenções se voltam para isso, ofuscando a grande vitória do Vasco, né? E adquirindo assim, um protagonismo na derrota, no fracasso. Um fracasso retumbante, porque além da goleada, o capitão do time jogou nada. Jogou nada. Reclamou até tomar um cartão lá, sem motivo nenhum. E aí foi julgado, agora foi julgado o negócio do cartão, porque acho que é aniversário do filho, tá todo mundo falando. Aniversário do filho, então não vai pro jogo na Bahia. E a última impressão que fica, caso esteja na relação na segunda-feira, é a dos 6-0. Sim. Aliás, vamos combinar, né? Antes da partida se definir, na própria transmissão, tinha 2 ex-jogadores lá. Nossa Senhora, os caras falavam da possível convocação do Neymar como se fosse quase uma obrigação. A pergunta que eu faço, qual foi o grande jogo? O jogo que ele decidiu, não foi um grande jogo dele, mas ele foi decisivo, contra o Flamengo. O que ele fez na temporada? Grandes jogos, partidas exuberantes, decide partidas. Não está acontecendo nada, gente. A grande vitória sobre o Cruzeiro, na rodada anterior, o personagem foi o Guilherme. O Guilherme foi o personagem do jogo, não foi ele. Então, assim, ele não está jogando. Não decide o jogo, não faz gol, não dá assistência, não acontece nada, reclama, toma cartão. Por que ele vai ser convocado? Não tem cabimento. Se o Ancelotti convocar, ele vai entrar para a turma do mais do mesmo. É para que trazer um técnico lá da Itália, lá da Europa, para agir como os anteriores, né? No caso, já houve técnico como o Tite, era super subserviente até a toda essa situação. Eu acho meio lamentável, meio pobre isso. E no domingo isso aí eu achei um teatro mambembe. E achei também mal do Diniz também. Todo mundo sabia que as câmeras estavam voltadas para o jogador. Aí ele vai lá, abraça e se coloca também naquela cena. Era o momento dele comemorar com os jogadores do Vasco, abraçar os seus jogadores. Não o jogador do adversário. Ah, mas ele está abatido, problema dele. Ah, não tem esse negócio. Eu não entendo essas coisas, não. Jogo contra, pô. Vou dar outro exemplo. No domingo, eu vi 2 ou 3 situações no Beira-Rio. Ah, porque a criança... Desculpa, eu não consigo entender isso. Flamengo e Internacional. Inter e Flamengo. Jogaram o quarto, o Flamengo venceu. No domingo, o jogo foi resolvido em 11 minutos. Vão jogar de novo amanhã um jogo decisivo para o Inter da temporada. Aí alguém que torce, não importa quem seja, torce para o Internacional, que é a camisa do Arrascaeta, que é a camisa do Rossi, que é a camisa do Pedro. Eu não entendo isso, desculpa, gente. Eu não sou desse tempo, eu sou velho. Eu não entendo, eu não consigo entender. Eu sou de um tempo que você vai detestar o adversário que está te ganhando. Você não precisa bater nele, querer... Você fica com raiva. Pô, os caras estão ganhando do meu time. A camisa que eu visto, que eu amo, é a camisa do meu time. Eu não quero a camisa do adversário. Aí os caras querem, aí o outro vai lá, não sei se é o adulto que faz para a criança pedir, se é a criança mesmo que pede, né? Que sempre tem uma criança no meio, né? Mas nunca se sabe se é a criança que está pedindo ou se o adulto chega ali, ó, pede, porque se é criança, de repente ele dá. A gente não sabe o que está acontecendo. Eu sei que tinha gente pedindo camisa. Do Arrascaeta, do Pedro, do Rossi, sei lá mais quem. Aí um outro jogou a camisa, tirou a camisa, Arrascaeta jogou a camisa. Eu falei, cara, coisa mais estranha. Eu não consigo entender muito isso, não. Não significa que você tenha que bater em alguém, odiar até a morte. Não, mas, cara, o futebol... É um clima de rivalidade. Futebol mesmo. Eu amo indicar. Eu sei que se eu perder aqui eu vou estar fudido, então pô, o futebol vou secar o outro lá. O time tá ganhando do seu. Pô... É como se jogasse o torcedor do Flamengo lá nos Estados Unidos, o Bayern metendo 4 no Flamengo, 4-2, e o cara ficar pedindo a camisa do Harry Kane. Não quero camisa do Harry Kane, tá ganhando de 4, te eliminando seu time, você vai pedir camisa? Uma banana, pô. Se quiser a camisa, vai comprar na loja depois. Você não, naquela hora, então, você tá com raiva do cara. Não é isso? Você tá com raiva do outro time, tá ganhando do teu. É assim que sempre foi, mas novos tempos, umas coisas meio esquisitas. Assim. É a coxinhização do futebol também, né? Vamos combinar, né? Falando português, claro. São coisas estranhas que aconteceram no final de semana que eu, sinceramente, tenho dificuldade de entender. Eu sei que muita gente não vai concordar comigo, mas paciência. E essa cena aí eu achei uma cena lamentável. E tem que falar da vitória do Vasco. O Vasco foi demais, foi sensacional. Porque não teve pena, não ficou jogando tapete vermelho para a estrela do time adversário, que nem o time do Flamengo fez lá na Vila Belmiro. Pelo contrário, jogou a vera, jogou duro, não deu colher de chá, arrepiou e meteu 6. Fez o que tinha que fazer. E os santistas que foram para o estádio achando que iam passear em cima do Vasco,
porque se criou um clima, né, de que o Santos ia ganhar, que imaginavam, pelo momento ruim do Vasco, 5 jogos sem vencer, zona do rebaixamento, que seria um adversário fácil. E foi o contrário. E o Vasco sem o Verratti, que jogou até bem sem o Verratti. Mas antes do jogo, você pensando no time do Vasco, vai jogar o artilheiro, né? Você imagina, vai ser pior. De certa forma, foi até melhor, porque o time teve uma outra dinâmica. O Coutinho jogou muito bem e o Nuno jogou muito bem também. O português é bom, né? É bom jogador, inteligente pra caramba. Muito lúcido, jogador muito inteligente, foi uma bela sacada do Vasco e ele domingo fez um ótimo jogo. Eu acho até que o Coutinho, por ter definido lá com os gols e tal, acabou meio que ofuscando a atuação dele. Primeiro gol mesmo, a bola que ele põe na cabeça do Piton. Não, e o passe que ele dá pro Coutinho também. Também, pô, ele jogou muito, os dois foram talvez as estrelas do jogo, o Vasco jogou muito bem, foi uma grande vitória. Um momento realmente especial para uma torcida que não tem tido muitas oportunidades de comemorar alguma coisa.